E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor, que estreia nesse sábado. Parece que tem um ano que o nosso Tricolor não joga. Nesse sábado contra o Sport lá no Morumbi. O São Paulo que teve jogo treino no sábado contra o São Bernardo. E ao que dizem aí, o Rian Francisco não só pelo gol, jogou muita bola. E eu quero que você comente aí. Você acha que o Zubeldia deve aproveitar mais o Rian Francisco, não só no Brasileiro, como na Libertadores, na Copa do Brasil que tá vindo aí? Deixa a sua opinião. Antes de mais nada também, já sabe, desça aí embaixo, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do Rian Francisco e muito da estreia do nosso querido Tricolor. Cresce, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe isso, embora pro vídeo. E quem vai te contar tudo dessa atividade é a Marina Buffon, vamos falar com ela. Boa noite, Ma. O Tricolor ganhou do São Bernardo? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui nessa segunda-feira, início de semana. São Paulo ganhou sim, ganhou. Esse jogo aconteceu no último sábado, lá no estádio do Morumbi, jogo treino, né? Fechado para a imprensa, fechado para a torcida, mas o São Paulo divulgou ali as imagens do que aconteceu nesse jogo treino. O placar geral foi 4-2, foram dois tempos de 45 minutos. No primeiro tempo, o Zubeldia colocou em campo ali o que ele tinha de melhor, o que a gente considera aí o time titular do São Paulo. Quem fez o gol 1-0 ali naquele primeiro tempo foi o André Silva. Lembrando, André foi escalado ali como titular. Caleri não esteve em campo, não participou desse jogo treino, estava fazendo alguns trabalhos à parte, acabou não participando. No segundo tempo mudou a escalação, entrou aí uma equipe totalmente alternativa, Jandrei, Cédric, enfim, outros jogadores, muitos meninos de Cotia, inclusive foram deles ali os 3 gols restantes. São Paulo levou 2 gols, mas fez 3. Foram eles ali que fizeram o Lucas Ferreira, o Matheus Alves e, claro, Rian Francisco também deixou dele, o placar acabou sendo 4-2 no total. São Paulo teve esse jogo treino justamente para continuar em ritmo de jogo. Afinal, a última partida do Tricolor aconteceu na semifinal contra o Palmeiras, semifinal do Paulistão, que São Paulo acabou sendo eliminado naquele pênalti, enfim, que a gente já discutiu bastante. Lucas Moura segue de fora ainda, está tratando as dores na perna, no joelho direito, que foram adquiridas ali justamente nessa semi, não esteve em campo nesse jogo treino, mas terá aí a semana inteira, porque o São Paulo teve folga ontem, mas treinou hoje, já aqui se reapresentou, viu, Mi? Aqui no CT da Barra Funda, vai treinar também terça, quarta, quinta, sexta, porque no sábado, enfim, estreia e o torcedor vai poder de novo ver o seu São Paulo em campo novamente na estreia do Campeonato Brasileiro, jogo às 6h30 da tarde contra o Sport no estádio do Morumbi pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Essas são as informações do São Paulo durante a semana, então a gente vai falando mais sobre essa preparação para a estreia no Brasileirão e estreia na Libertadores, que vai acontecer na quarta-feira que vem lá em Córdoba, na Argentina. Volto com vocês por aí. Estreia, Michele, em casa contra o Sport, né? Um time fraco. Nesse final de semana? Exatamente, só tá voltando para a Série A esse ano. Estreia em casa tem as suas vantagens, né? Diante da sua torcida, vence na estreia, já dá um novo ânimo para o treinador, não para o time, né? Porque o time é o mesmo do ano passado, do ano retrasado. Acho que o São Paulo, agora sim, Michele, começa a temporada para o São Paulo, para os grandes, né? Essa temporada difícil, desgastante, né? E extensa até o final do ano. Então, acredito que estrear dentro de casa com vitória é sempre importante para qualquer time do Campeonato Brasileiro. E bom para o São Paulo, que vai pegar, na teoria, um time que não é muito forte, né? O Sport é uma das novidades da Série A esse ano, mas não tem uma potência, né? O Sport. Tanto é que com dificuldade aí para enfrentar o Retrô na decisão do Campeonato Pernambucano. Quase perdeu, pô. Pois é. Então, o Sport vai vir esse ano na Série A para se manter na primeira divisão. E o São Paulo precisa aproveitar, jogando contra o Sport em casa. A minha preocupação é o Lucas, né? Que ainda não está 100%, talvez não jogue esse jogo, ou está tentando buscar condições para jogar. Bem difícil. É difícil, mas é um jogador que tem que ser muito bem cuidado ao longo da temporada, porque é uma temporada desgastante, o calendário esse ano é mais exprimido ainda do que o do ano passado, e o São Paulo depende muito do Lucas. Então é preciso cuidar demais desse jogador, ter um cuidado especial para o São Paulo ter o Lucas o máximo de tempo possível.
Muito bem. Amanhã tem Brasil. Base de Cotia para o São Paulo. Tem esse número até... Tem valor? Vamos chutar um valor 10. Custa 10. O São Paulo todo ano investe 10 alguma coisa para manter a base funcionando do jeito que está. Bom. E a dívida de juros supera o custo. Juros da dívida supera o custo Cotia. Isso é outra discussão. Essa é outra coisa. Vamos tem a ver tirar... com o FDIC. Outras coisas rolando ao mesmo tempo. Vamos deixar essa operação da base para a gente pensar juntos. Aqui vocês são mais inteligentes que eu, vão me ajudar. 10 é o custa para manter, beleza? Tá bom. Pega no histórico dos últimos 10 anos, porque negócio bom, ele é duradouro. Quanto que o São Paulo faturou com a base? Se os caras pegaram o dinheiro e colocaram lá no Cano, que está quebrado, contrataram um jogador ruim, sei lá, o Aidar gastou não sei aonde, o Leco fez não sei o quê, isso é outra discussão também. Você vai chegar num número. Este número é extremamente superavitário. Não tenho a menor dúvida disso. Até porque qualquer jogador hoje vale 5 milhões de qualquer coisa. Concordam comigo? Sim, concordemos. Então por que eu vou vender minha base? Aí entra um segundo raciocínio. Como você está sucateado, este dinheiro novo vem para você contratar jogadores jovens e que vão usar a marca São Paulo, que é fortíssima, para que, no fundo, este custo do São Paulo diminua ao longo do tempo e o lucro, mesmo que dividido, nos próximos 10 anos, seja superavitário mais do que você gastou para trás. Então, não sei se deu para entender. Deu para entender? Sim. Os 10 anos para frentemente, com o dinheiro do grego, vai chegar uma conta em que, olha, a gente gasta 10, a gente está faturando 300, o nosso lucro diminuiu porque eu tenho um parceiro, só que nos últimos 10 anos a gente teve um lucro de 180. Valeu a pena. Esse é o ponto da questão. Agora, como isso está acertado? Por exemplo, eu revelo o Arnaldo Ribeiro na base do São Paulo. Ele vai servir o meu time? Ou ele vai virar um outdoor? Vai lá pro time do grego, para outro, até que seja negociado. Porquanto autonomia técnica, que é para isso que os times servem, para ganhar título. Se tiver autonomia técnica dentro de campo, se permanecer isso com o São Paulo, é uma discussão boa. Fala, só uma coisa, em dezembro, ou seja, há 3 meses, o Belmonte deu uma entrevista para o jornalista Alexandre Zanqueta e disse: a base gastava 38 milhões por ano e houve agora um pedido para gastar 42. Não vemos isso como um gasto maior e sim investimento. Então vamos pôr 40. É o que se gasta a base do São Paulo. No ano, 40 pau. A minha dúvida e isso é o que o Arnaldo falou, eles têm que esclarecer isso. 40 pau por ano, tá tudo claro. Eu vendi o Beraldo, peguei 100. Eu paguei 2 anos e meio da minha base. E aí, Marenac, você vai ficar com quanto aí? Sendo que o Beraldo me pagou 2 anos e meio do que eu gasto da base. Você entende? Parece que 40 é um valor alto, mas hoje, com as cifras que o futebol mundial está fazendo, você vende um garoto, você já pagou 2 vezes e meio. Você vender 2 joanetes, um dedo encravado, você paga o ano todo. Não, mas aí que tá. E aí? Esse ciclo da base, ele já foi do São Paulo, passou pro Flamengo e hoje é do Palmeiras. Certo? Quem vende 2 jogadores por ano por essa cifra, só no Brasil, é o Palmeiras, hoje. O plano do Grêmio com o Casares é dominar a base do futebol sul-americano, em número e oportunidades. Né? Então, quintuplicar as possibilidades de venda por ano. Então, o São Paulo passou 1 ano sem vender, um jogador quebrou. Quebrou, exatamente. Ficou numa situação... O Flamengo não vendeu ninguém, se encrencou. Né? E o Palmeiras vendeu todo mundo, pode contratar por 25 milhões de euros. A questão, e acho que é aí que o grego que é um polo no Brasil. Polo para ter, ele tem na Inglaterra, tem na Grécia, tem não sei lá onde, então não sei o que lá. E
Para o São Paulo pode servir. A preocupação não é bancar quanto custa a Cotia. Isso aí é o de menos para o São Paulo hoje. Né? É um custo já. Mas é mudar o modelo de fomentação de jogadores que o São Paulo tem. E que chegou num limite. O São Paulo não consegue mais, com aquele modelo, trazer o cara com 10 anos e ficar até os 20, ser um clube dominante na base. Esse modelo não serve mais. Elas mudaram as coisas. O cara com 16 ele vai embora. E aí o que você está falando assim, como esse modelo não serve, tem que ser um outro modelo. E vai ter um outro modelo, você vai contratar caras mais velhos. Para contratar caras mais velhos, você precisa de dinheiro que o São Paulo não tem. Isso. E aí que o Grego entra. Exato. Isso é pro time principal. Não, pra base. Na base. Não. Okay. Você ter o moleques mais velhos. É o que o Palmeiras 16, fez. Com o seu Cruzeiro, anos. Você tem o Estevão. Quanto custa o Estevão? Eu quero o Estevão, né, Kim? Ou o Atlético, Vitor Roque. Cruzeiro. Tudo o Cruzeiro que estava ferrado, né? Tanto que o Cruzeiro teve que vender o Estevão. Essa é a lógica. E o Vitor Roque. Foi quando caiu. E aí é isso. Então, assim, o Corinthians. Quando o Henrique passou no São Paulo, o São Paulo não tinha condições de pagar lá, trazer o pai para trabalhar. Decidiu não fazer. É que era contra a política. Nós não a nossa política não colocar a família. Entendi. É assim que é. Para não abrir a exceção X, Y, Z. Então, aí vai. É um modelo. Agora, é uma coisa, o que o Casares trata como, a palavra dele é revolucionária, não é revolucionária, mas é inédito. É inédito, pegar sua base é inédito, isso ninguém pode negar. Eu nunca tinha visto isso. Eu vendo minha SAF da base, eu não tinha visto dessa maneira, assim. Então, de novo, não é SAF da base. Ele tem insistindo em dizer que não é SAF. Não é vender. Não é vender, pelo no contrário. Popular vira SAF, vai. A gente não sabe os detalhes dessa história, mas é uma coisa que assim, a gente nunca, como foi isso, é uma coisa inédita. E você mexe num lugar que é uma coisa meio sagrada, né? Sagrada. E assim, eu também não entendo tanto, mas legalmente, provavelmente a base de São Paulo vai virar um novo CNPJ, certo? Vai ter que vir. Pode ser. Não sabemos. Pode ser. Talvez tenha que virar um novo CNPJ, porque... Em tese, funciona assim. Desmembra do clube para você ter um sócio. Porque dívidas e tal ficam só desse CNPJ, e não do clube. Tem que ter outro. Senão você toma um bloqueio e o cara vai querer o dinheiro do Grego. Ele fala, essa dívida não é minha, eu tô aqui na base, é o mesmo CNPJ. Sim. Acho que isso você tem que dividir bem legalmente também. Também tem esse detalhe. Agora, não tem previsão para isso acontecer, certo? Não, agora as coisas estão caminhando, reunião toda semana, etc e tal, presencial, não sei o quê. E assim, eu acho que quando tiver formatado todos os detalhes, primeiro, passa para aprovação do conselho. Aí nós vamos saber. E aí a gente vai saber, né? Aí fala, tal, não sei o quê. O que acho é que não... Assim como a questão do FIDIC, que passou só pelo conselho e ficou só no conselho, e ninguém sabe os detalhes, é necessário que o São Paulo esclareça para a sua comunidade esse tipo de situação. Tanto a questão do FIDIC quanto a questão do... E vai passar, né? Porque na teoria o conselho é dele, certo? Não, vai passar, mas assim, o torcedor do São Paulo só vai saber quando a coisa estiver sacramentada. Vendemos, pessoal, agora é assim, assado. Né? Então, vários times estão discutindo sobre a questão do SAF. O Fluminense está discutindo o SAF, mas é uma coisa que está mais aberta, todo mundo está meio sabendo. Sim. É uma coisa que tá mais transparente. No caso do São Paulo, gigante, do jeito que está aí lutando, tentando, se esfolando para tentar lutar com o Palmeiras e com o Flamengo, para dar 2 exemplos, é um pouco estranho, assim, é um pouco, vamos dizer... Não é estranho. É o seguinte, você tem 2 opções. É um pouco assustador, talvez seja um pouco demais, mas todo mundo fica assim, opa, peraí. Claro. Né? Que é novo. Não, porque não é estranho. O São Paulo, hoje, não tem condição, a curto prazo, de competir com esses clubes. Tanto que, entre os 20 da Série A, é o que menos investiu. Ele está tentando, primeiro, estancar a ferida e depois achar outras formas de... Então, mas o Grego vai entrar nessa por quê? O Grego? Vamos pensar nisso. Ele quer o Brasil. Sei, ele quer o Brasil, vai ter o Brasil. Pronto, aí. Mas entre comprar o Vasco, que era a opção, a SAF, o Vasco do jeito que ele está, o clube inteiro, e ser sócio da base de São Paulo, ele prefere ser sócio talvez para ele seja mais interessante ser sócio da base de São Paulo. Digamos que sim, que é isso aí. Eu prefiro ser sócio da base do São Paulo do que comprar o Vasco. Beleza. Mas o cerne do negócio é dinheiro. Sim.
Como ele vai ser remunerado? Como vai pagar? Quem vai pagar? Como vai ser o negócio? O São Paulo vai ter quanto? Do tipo, vai ficar os garotos do atual elenco já fazem parte dele. Você entende? São perguntas que São não várias sabemos. que não sabemos, né? Ninguém sabe. Se for um modelo 51-49 para qualquer venda, que pode ser, uma coisa mais simples do mundo, 49 é do Grêmio, 51 do São Paulo. Não. Para qualquer venda. Mas e ele teria que Pra isso aportar você tem que aumentar isso. o volume pra caramba E de ele venda. vai aportar. Mas só vale para quem não vale a pena. Só vai valer para quem ele trazer ou quem já tá lá? Então, é duro? Tem várias coisas não que... é duro. Não, o pra Isso trás que você tem que pactuado. remunerar com dinheiro Claro, novo. exato. Se o Já Grêmio tá lá. quer entrar no negócio, fala, ó, daqui óbvio. pra frente é 51,49. O que tá pra trás você quer, tudo bem. Então, mas aí, aqui, ó. O aporte dele, inicial, grande, que serve inclusive para o clube profissional do São Paulo, é essa. Tudo bem, eu tenho uma eu tenho 500 mil moleques. indenização. Exato. O Rian Pra eu Francisco entrar na entra para sociedade, ele? Tem Não, que né? entrar. Vai entrar? Possível. Depende. Se é pra frentemente, assinamos aqui. Aqui, assinou agora. Pra frentemente, 51,49, 55, sei lá. Beleza? Beleza, fechou. Mas vem cá. O Grego fala assim, mas o Rian, opa, peraí, você quer o pra trás mente? Aí nós vamos fazer uma conta e você vai me remunerar pelo que eu fiz até agora. Esse dinheiro vai pro profissional, não precisa Talvez ficar na possa base. ser o aporte que ele tá falando que vai entrar na pancada inicial. Aí tudo bem. Veremos. Veremos como é que vai ser. Isso aí já foi tudo que nós estamos loucubrando, já deve ter sido tudo conversado. Ah, sim. Claro, é. Pra ter, Tudo bem, né? A gente tá tentando fazer um Exato, desenho exato. do negócio. Seria. Agora, quando você fala 51,49, daqui a pouco o Palmeiras vai lá e vende um cara e pega toda a grana pra ele. Sim. Né? Então, mas a ideia, pelo que o Arnaldo tá falando, é asfixiar os outros. Exato. A médio prazo. Mas como? Limpando o mercado. Limpa o mercado, tá. vai Porque essa contrata todo molecada mundo. tem contrata. Normalmente sim. as multas são menores. Mas aí precisa de né? bala, hein? Claro. Não muito também, é base, gente. É. Não muito. O problema é quanto você fica com as calças na mão no negócio futuro. Veremos. Que é uma coisa quando o Paulo Nobre assumiu, que ele falou, é 80% do Palmeiras e acabou. Se quiser jogar no Palmeiras, é 80% do Palmeiras. É óbvio que existem algumas exceções que você vai conversar, entendeu? Mas é isso. Como é que vai ser essa questão? E os empresários? E a família? E o jogador que chega lá, ele vai ser indenizado na origem? Meus amigos, a estreia do nosso querido tricolor do Morumbi tá chegando, estreia contra o Sport, logo depois já tem estreia também na Libertadores da América contra o Tajeres, e a pergunta que não quer calar, o Zubeldia deve ou não deve utilizar mais o Rian Francisco, que dos últimos jovens que subiram no time do São Paulo, é o cara que demonstrou ter, assim, pelo menos ao meu ver, uma maior maturidade, não só como jogador de futebol, mas como homem. A gente tem que lembrar que esses moleques estão na transição de menino para homem. E ele, nas entrevistas, no modo de jogar, no modo de se portar, e principalmente nas declarações que ele deu, naquele momento que estava todo mundo em cima dele, demonstrou ser um menino bem centrado, um moleque maduro, um menino que, ao que aparenta, não se deixa levar, ou pelo menos não se deixou levar por aquele momento de subida onde todo mundo só se falava de Rian Francisco. Zubeldia, por outro lado, deu um jeito de acalmar, de jogar panos quentes, deixou o menino aí fora dos holofotes, utilizou ele muitas poucas vezes, mas o menino tem estrela. O moleque, além de ter estrela, não só tem estrela, ele é bom. Ele é um moleque bom de bola, é um menino tranquilo. E quando eu falo tranquilo, ele não se porta nervoso, mesmo quando joga no time titular. Eu lembro que ele jogou junto com o Ferreira em um jogo do Paulista e claramente o Ferreira estava muito, mas muito nervoso nas tomadas de decisões, do que ele tinha para fazer. E o Rian Francisco não, estava bem tranquilo, jogava, buscava o jogo, tentava acalmar, orientava, o moleque recém-chegado no profissional, orientava, falava onde queria a bola. Então, é algo muito interessante esse menino, e eu espero que o Zubeldia
dê mais oportunidades para o Rian Francisco. Principalmente agora que o Lucas ainda está se recuperando de lesão. A gente vai ter aí já Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil começando um atrás do outro. Ele pode ter oportunidades e por que não já ter oportunidades contra o próprio Sport. O Zubeldia já pode dar uma variada, porque na próxima semana já tem estreia na Libertadores. Na próxima semana a Libertadores está batendo aí jogo lá em Córdoba, na Argentina. Então ele pode sim, o São Paulo continuando nesse sistema com os 3 zagueiros, ele pode sim ser a dupla de ataque do Caleri. Ele pode atuar como um segundo atacante, tanto é que no jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano, o jogo que ele faz aquele golaço por cobertura, ele atuou ao lado do Caleri. Ele pode atuar como um segundo atacante, até porque, eu já disse isso outras vezes, pelo porte físico dele atual, ele não dá conta de jogar como um centroavantão, um pivô, tá longe de ser um pivôzão. Ele tem que jogar sim mais como um segundo atacante, como um falso 9, como um cara mais móvel, principalmente pela velocidade e qualidade técnica dele. Então, ele pode, para mim, pode atuar ao lado do Caleri. Tudo bem que para mim o Zubeldia, eu acho que o Rian Francisco é o último da fila, tem o André Silva, tem o Luciano, e só depois eu acho que o Zubeldia pensa no Rian Francisco, mas pelo menos para esse jogo contra o Sport, porque ou ele utiliza esse moleque no jogo contra o Sport, ou ele vai utilizar quando? Ele não vai colocar o Rian Francisco contra o Tajeres em Córdoba. Então ele tem que colocar esse moleque agora. Pô, ó, vou dar uns minutos pro Rian Francisco, porque vocês, os caras macaco velho, vão jogar lá em Córdoba, né? Porque eu acho, será que ele vai colocar o Oscar para jogar lá em Córdoba, para correr? Eu acho que o jogo lá em Córdoba é um jogo para ter o Luciano, né? Um cara mais encrenqueiro, um cara mais encardido, um cara que tem o costume de jogar Libertadores fora de casa e tal, que pode ser decisivo. Aí talvez com a volta do Lucas, você traz o Lucas para jogar de 10 e adianta o Luciano do lado do Caleri como segundo atacante, porque pelo amor de Deus, o Zubeldia tem que parar com essa ideia de trazer o Luciano para jogar de 10, que é uma das maiores maldições que eu já vi no São Paulo. É o Luciano atuando de 10 como armador, é uma vergonha, mas ele ali do lado do Caleri, dentro da área, ele é diferente, ele sabe fazer o gol, ele conhece o caminho do gol. O Luciano é um bom atacante, eu acho que ele pode colocar o menino para jogar agora no final de semana, junto com o Oscar, com o Caleri, e no final de semana, aí sim, não coloca o moleque para jogar, talvez guarda o Oscar para o segundo tempo. A gente tem que ver como é que o Lucas vai voltar. Esse menino, o Matheus Alves, parece ser um menino interessante para, quem sabe, evoluir, se tornar um meia reserva para o Oscar, porque a gente não temos um meia pro Oscar, um meio pro lugar do Oscar. Se o Oscar se lesionar, se o Oscar ter uma sequência de jogos, o que a gente vai fazer? A gente recua o Lucas para 10? Tem que ser, porque não vai colocar o Luciano ali, né? O Luciano como meia é uma piada infame. A temporada de fato vai começar. Sport, Tajeres, logo mais tem clássicos, tem Copa do Brasil começando também. Agora é a hora da gente ver. O São Paulo teve um bom tempo para treinar, se eu não me engano, 2 semanas aí treinando. Então o São Paulo tem 2 semanas só de data FIFA, né? Tem mais de 2 semanas, quase um mês aí treinando para o Zubeldia maximizar e melhorar esse sistema de 3 zagueiros, que acho que é o que ele vai manter. Talvez alguns jogos ele utilize pontas, talvez alguns jogos ele utilize o quarteto, porém eu acho que ele deve focar e manter esse sistema com os 3 zagueiros. Beleza? Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!